Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Teu nome nesta noite, gratos somos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, louvamos ao Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, obrigado por ter recebido o nosso louvor, a nossa adoração. Agora te pedimos, ó Deus, fale conosco através do Teu Filho, que Ele possa ministrar aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração, as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos alegres hoje por esse dia que o Senhor nos deu. Não pude estar mais cedo, mas cá estamos nós e celebramos a Deus, né? Hoje, aniversário da nossa pastora Késia e também do Pedrinho, né? Esse culto é ação de graças pelo aniversário do meu filho, que hoje tem feito 5 aninhos. Glória a Deus. Que dia especial, né, irmãos? Hoje eu estou pregando no dia do aniversário do meu filho. Um dia ele vai estar pregando no dia do seu aniversário. Vocês podem dizer amém? Amém. Assim seja, né? Glória a Deus. Estou feliz, tem um amigo nosso ali do trabalho, o Sade, tá? Sua esposa? Sua esposa, muito bem-vindo, tá? Depois vai ser apresentado também. Glória a Deus. Vamos ler a palavra, irmãos, João capítulo 4. Glória a Deus. Estamos aqui no culto do amigo, e como é bom termos amigos, né? Tem todo tipo de amigo, irmãos. Tem amigo que nos chama para balada, tem amigo que nos chama para beber, para usar drogas, para fazer o que é errado, para uma vida de mentira. Mas o verdadeiro amigo é aquele que nos chama para coisa boa, coisa que vai nos fazer bem. Por exemplo, nos chamar para ir para a igreja. Vai tentar ser sincero quando necessário, vai nos confrontar, né? Vai ser honesto, vai ser contrário a alguma coisa, vai tentar nos trazer a consciência em alguma situação para que a gente não faça coisa errada. Esse é o verdadeiro amigo, né, irmãos? João capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14, diz assim: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Mais uma vez, Jesus disse para esse homem: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Eu trago uma mensagem nessa noite, é uma mensagem realmente para a nossa reflexão. Esse tema dessa mensagem é consequências. A verdade é que nós não estamos preparados para lidar com as consequências do pecado. Ninguém está preparado para lidar com as consequências do pecado, né? E quando nós olhamos para esse texto, nós conhecemos, né, a história. Jesus, ele encontra um homem depois de 38 anos, paralítico, no tanque de Betesda. Jesus chega, pergunta para ele: você quer ser curado? Aí aquele homem conta uma história triste, que ali todo mundo é cada um por si, ninguém ajuda ele. Jesus então ordena a ele: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem é curado depois de 38 anos, paralisado. E logo após, Jesus encontra ele no templo, porque ele não sabia quem era Jesus e tal. Jesus encontra ele num lugar bom, né? Ele poderia estar em qualquer outro lugar. Ele recebeu novamente a chance de andar. Só que Jesus encontrou ele no templo. Beleza, que legal. E Jesus fala assim para ele: olhe. É como se ele estivesse falando: olhe para você. Olhe bem no espelho. Você está curado. Você passou 38 anos paralisado. Mas agora olhe bem para você. Você está caminhando, você está de pé. Não peque novamente, para que não aconteça uma coisa pior com você. É como se Jesus estivesse falando da lei da semeadura. Gálatas capítulo 6 fala que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. A palavra de Deus também fala na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte.
Isso fala de consequências, né? Salário é o resultado. Salário é a consequência. Salário é o que vem depois de uma ação nossa. E Jesus, a palavra está deixando bem claro para nós que o salário do pecado é a morte, né? O que seria pior do que 38 anos paralítico, irmãos? O que seria pior? Pensa, irmãos, o que é ser paralítico durante 38 anos? Quantas situações difíceis um homem não deve ter passado 38 anos paralisado? Em diversas situações da vida, né? Fazer suas necessidades, a alimentação, a posição ali, aquela mesma posição. A questão de ver as pessoas caminhando, fazendo as coisas, e você ali naquela situação paralisado. 38 anos, não são 38 dias. Sabe, irmãos, é muito tempo, talvez, né? A gente pensa assim, depois de 38 anos, quem ainda vai acreditar na possibilidade de andar novamente? De viver uma situação diferente daquela, apesar de contas, já são 38 anos. Só que num dia, Jesus vai lá, encontra com ele, e faz um milagre na vida dele. É bom a gente pensar, porque parece, que depois de 38 anos, e o texto nos deixa a gente refletir sobre isso, que provavelmente aqueles 38 anos de paralisia é uma consequência de algo que aquele homem fez. Digamos, vamos dar um exemplo aqui, não é o que o texto está falando, mas vamos dar um exemplo. Aquele homem, digamos que ele era um jovem consequente, não tinha carteira de habilitação de moto, mas ele gostava da brincadeira. Aí um dia ele pegou uma moto, gostava de empinar ela, não tinha nem carteira, a moto nem era dele, era emprestado. Vamos dar uma história aqui. E ele gostava de tirar onda, todo mundo, rapaz, tu é brabo, hein? E um dia ele vai e cai, sofre um acidente de moto, e aí ele fica paralisado. E ele começa a pensar assim, pô, minha mãe sempre falou, meu filho, não faça isso. Sempre tinha alguém que falava, rapaz, não anda assim não. Mas ele nunca quis, porque, sabe, essa sensação de fazer essas coisas, sabe, aquela adrenalina, o prazer do perigo, o prazer de ver as pessoas, né, olhando para você e achando que você é, rapaz, ele é muito corajoso. Alguma coisa ele fez que levou ele àquela consequência. E aquilo ali parecia ser uma consequência irreversível. Existem consequências na nossa vida que são reversíveis. Mas existem outras consequências da vida que são irreversíveis. Por exemplo, um acidente como esse pode ser irreversível mesmo, a pessoa fica paralisada. Eu conheço uma história, tem um rapaz assim, lá no Lins. Ele era saudável, era nosso vizinho lá quando a gente morava lá. Hoje ele, infelizmente, está paralisado, caso de um acidente. Então imagina, depois que você vive isso, se você está ali, o que passa na cabeça da pessoa? É irreversível. Ah, quem me dera voltar atrás. Quem me dera voltar no passado, eu faria tudo diferente. Não é assim que a gente pensa? Quando nós estamos vivendo as consequências, nós gostaríamos de voltar atrás. Mas geralmente quando nós estamos naquela sensação de prazer, de euforia, aquela adrenalina, aquele coração acelerado, geralmente nós não damos ouvidos a ninguém. E como é bom termos um amigo para chegar numa hora dessas e ser um freio na nossa vida. Rapaz, para com isso, cara. Esse amigo chato. Quem teve ou quem tem um amigo chato assim? Bom amigo. Quem é esse amigo chato aí? É um bom amigo. É aquele amigo, rapaz, não faz isso, vai acabar com a tua vida. Você não tem noção do que pode acontecer. Você está sendo pessimista? Não. Prudente. Então aquele homem viveu o que parecia ser irreversível, mas Jesus chegou num dia
e deu a ele uma nova chance. Aí depois de 38 anos a gente pensa assim, rapaz, esse cara nunca mais vai fazer isso de novo. Eu não acredito que as pessoas aprendam, mesmo que seja 38 anos de paralisia. Porque se fosse suficiente, Jesus não falaria aquilo para ele. Não preciso falar nada para ele, ele já aprendeu. Não, mas Jesus foi lá e falou, rapaz, olhe para você. Olhe para você. Você está de pé. Você está andando. Não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. O que poderia ser pior do que 38 anos de paralisia? Algumas pessoas falam uma doença pior. Outras pessoas falam um luto, perder alguém da família, a mãe, o pai, ou propriamente a morte, porque a pessoa está doente e não morreu ainda. Alguém fala assim, pior do que isso é a morte. Outras pessoas, e a maioria delas acredita que quando Jesus fala assim, para que não te aconteça uma coisa pior, é ele ser condenado ao inferno. A maioria das pessoas pensa isso, que quando Jesus fala, toma cuidado para não te acontecer uma coisa pior, é ele ser condenado ao inferno. Eu também acredito que seja isso. Então Jesus está falando de consequências. Existem consequências que são reversíveis, existem consequências que são irreversíveis. O brasileiro, hoje, existe uma mentalidade sendo formada no brasileiro. É a sensação de que o crime, o erro, compensa. A sensação de que fazer errado compensa. Muitos brasileiros têm essa sensação de que às vezes você querer fazer o certo, você paga prejuízo. E às vezes essa mentalidade que está lá fora acaba nos influenciando aqui dentro da igreja. De que maneira? De que o pecado compensa. De que não haverá uma consequência para o pecado. E isso é um grande perigo para nós. Quando nós vivemos a nossa vida e pecamos sem ter a devida consciência de que pagaremos um preço alto se pecarmos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por exemplo, em Lucas capítulo 16, fala da história, da parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que o rico vivia luxuosamente, na sua porta tinha um mendigo chamado Lázaro, que vivia das migalhas desse rico, né? Só que um dia, ambos morreram, e o rico, que viveu bem na sua vida, ele foi para lá para o Hades, foi para a condenação, e o mendigo foi para o seio de Abraão. Estava salvo o mendigo, e o rico não foi salvo. E a história ali da parábola, se a gente for ler, nos faz entender que o rico não era um ímpio. O rico era um crente. Porque quando ele está lá, na condenação, ele olha para cima e vê Abraão e o Lázaro, ele fala assim, pai Abraão, pede o Lázaro para molhar pelo menos o dedo aqui, e pingar aqui na minha boca, que eu estou cheio de sede. Ele chama Abraão de pai. E aí Abraão fala assim, ô filho, não dá. Ou seja, pai, filho. Só que essa ideia de que Deus é pai, de que eu sou filho, em si não é suficiente para me salvar. Existem pessoas que têm a sua mentalidade cristã, sou crente, sou filho de Deus, mas que às vezes está confortável na prática de algum pecado. E acabará sendo, no último dia, tendo uma surpresa. Não foi salvo. Não foi salvo porque aquela prática de pecado o condenava a vida inteira. Enquanto que algumas pessoas, mesmo tendo uma vida difícil, se mantiveram fiéis ao Senhor e foram salvas. E aí ele fala assim, pai Abraão, já que não dá para o Lázaro vir aqui, já que não dá para eu ir aí, já que acabou, já que não tem mais esperança para mim, pede alguém para ir lá na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, pede o Lázaro para ir lá, falar para eles não ter o mesmo final que eu. É como se o texto estivesse falando para nós,
que existiram pessoas que tiveram todas as oportunidades de serem salvos, e ainda assim caminharam na presença, mas ainda assim não viveram uma transformação de vida, que foram condenadas, e agora condenadas vivendo consequências eternas do pecado. Elas gostariam que alguém viesse aqui nos avisar. É como se houvesse alguém condenado, pedindo assim: Deus, envie alguém lá para avisar para eles não virem para esse mesmo inferno que eu estou. Aí o pai Abraão fala assim: não preciso enviar ninguém, não preciso enviar anjo, eles já têm a lei e os profetas. Isso significa, eles já têm a Bíblia, eles já têm a palavra. Nós já temos uma pregação como essa aqui, que vai nos trazer, sabe, uma consciência de que as coisas são reais. Quando nós falamos de consequências, nós temos algum conhecimento de escatologia, sobre o fim das coisas. O céu para aqueles que permanecerem firmes até o fim, e para todos aqueles que permanecerem firmes, esses serão salvos, diz a palavra. Então nós temos algum conhecimento da escatologia, que existe céu e existe inferno. Então nós temos o conhecimento, e com esse conhecimento nós discursamos sobre isso. Nós falamos sobre salvação, nós falamos sobre condenação. Estou aqui eu falando. Nós conhecemos sobre isso, mas o fato de nós conhecermos às vezes não nos leva a um verdadeiro arrependimento. Não nos leva a uma verdadeira transformação, uma mudança real de vida. Algumas coisas que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Eu quero que você mude nessa área. Eu queria que você mudasse esse seu jeito. Eu queria que você mudasse esse seu caráter. Eu queria que você fosse de outra maneira, filho. É o Espírito Santo falando no nosso coração. Mas aí a gente vai vivendo a vida, o tempo vai passando, os anos vai passando, e a gente corre o risco de viver o que aquele rico viveu. De chegar lá no inferno: pai Abraão, olha que terrível. Terrível. Então nós temos o conhecimento do fim. Outra coisa, quando nós falamos de consequência, já viu como que a gente trata o erro de outra pessoa? A gente pensa nas consequências que essa pessoa ela vai ter que passar, né? Nós somos bons juízes dos outros. Davi, capítulo 12 do segundo livro de Samuel, o profeta Natan chegou para ele e falou de uma situação de um homem rico que tinha muitos animais, muitos cordeiros e tal, e um homem pobre que só tinha uma, pegava no colo, cuidava, só tinha uma, e o homem rico, quando recebeu alguns visitantes, foi lá e pegou a única cordeirinha daquele pobre. E aí Davi, indignado, ficou indignado, escutando a história do outro. Como é que pode um homem fazer um negócio desse? Que coisa errada, que homem sem escrúpulo, que homem mau, que homem egoísta. Devemos matar esse homem. Já pensou se Deus em algum momento falasse assim: senta aqui na minha cadeira de juiz, eu vou te dar uma história para você julgar? E aí a gente vai julgar com justiça aquela história. E aí a gente vê os erros daquela pessoa, a gente fala assim: ó, esse aqui merece ser condenado, Deus. Só que estava sem o nome, aí no final Deus ia falar assim: esse aí é você. Foi o que aconteceu com Davi, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 7, Natan disse assim: esse homem é você. Nós somos muito bons de tratar as consequências dos erros dos outros. Nós somos muito bons em pensar nas consequências dos pecados dos outros. Só que dessa noite, Deus nos chama nessa noite a trazermos uma consciência para a nossa maneira de viver na sua presença. E Ele é o melhor amigo que quer nos impedir de um final triste. Ele quer um verdadeiro final feliz para todos nós. Glória a Deus. Davi, ele teve que conviver com as consequências dos seus erros na sua família.
houve incesto na sua casa, houve morte dos seus filhos, um filho matando o outro, houve filho que se levantou contra ele, houve filho que tomou suas próprias mulheres para si. Davi, ele teve que conviver com as consequências dos seus erros na sua casa, mas não apenas isso. Em um momento da história de Davi, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, Davi, ele de forma rebelde, ele fez um recenseamento que Deus não aprovava. O general chegou para Davi, Davi, não faça um negócio desse, Davi. Não, vamos contar quantos homens a gente tem no nosso exército. Davi, se Deus quiser, Deus multiplica homem de pedra. Deus sabe, levanta um exército. A gente nunca dependeu de homens, a gente depende de Deus. Vai contar os homens. Naquele tempo, Deus trouxe um juízo sobre Davi, e não apenas sobre ele. 70.000 homens morreram por causa do pecado de Davi. É pensarmos que existem consequências para os nossos erros, que nós vamos sentir a dor dessa consequência. Mas quando pensamos que somos líderes, isso fala do líder da família, isso fala do líder de uma empresa, isso fala de um líder de um ministério, que são erros que não apenas as consequências vão nos atingir, mas são consequências que vão atingir também a outros. 70.000 homens morreram por causa do pecado de Davi. Consequência. Nós não estamos prontos para lidar com as consequências dos nossos pecados. Imagina a consciência de um homem vendo tantas pessoas morrerem por causa da sua desobediência. Eu tenho para mim que essa é a sensação de muita gente hoje. Ter de lidar com as consequências dos seus pecados. É olhar para a sua casa e ver que aquilo que está acontecendo lá é a consequência de decisões erradas que tomou. É a consequência de precipitações dela. E por causa disso a sua casa está passando por uma grande dificuldade. Existem consequências que é por conta da nossa falta de cuidado com a saúde. Não tem aquela pessoa que bebe Coca-Cola no café da manhã? E no almoço bebe também. E na janta bebe também. Ela nem gosta de água. Eu não gosto muito de água, não. Gosto de Coca. Tem aquela pessoa que fuma 2 maços de cigarros por dia? Não tem aquela pessoa que bebe. Não tem aquela pessoa que não é fumar, não é beber, ela come descontroladamente. É café da manhã, mas ela está comendo arroz, feijão, se tiver se tiver lasanha, por exemplo, hoje, domingo, né? Aí tem lasanha, aí no café da manhã está comendo a lasanha. São pessoas que não cuidam da sua saúde, não estão prontos para lidar com as consequências desses atos. A verdade é essa, que quando dói muito. São pessoas que não bebem água. E aí tem crise, tem pedra nos rins. Irmãos, eu tive 5 crises de pedra. Eu sei o que é uma mulher a dor do parto. Brincadeira. Mas é muita dor, irmãos. Nós não queremos essa dor, mas também não bebemos água como devemos. E aí? É a consequência de não cuidar da saúde. É falta de cuidado com a família. Existem pessoas hoje que estão solitárias. Eu já falei aqui uma vez, que a gente foi num asilo ali em Bom Sucesso, eu acho, aquele asilo. Isso, dos democráticos. O pastor Damião estava nesse dia. Saiu da EBD, fomos lá. E aí tinha uma senhora lá que ela não queria conversar com ninguém. A gente estava lá dando atenção a todo mundo, aquele dia algumas famílias estavam lá, e aquela senhora não queria dar atenção para ninguém. Aí ela não quer
não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém. Aí eu fiz o seguinte, eu parei lá do lado dela, sentei assim, eu sei que a senhora não quer falar com ninguém, mas vou ficar aqui do seu lado, tá bom? Aí fiquei lá, olhando para ela assim, para pelo menos fazer uma companhia a ela. Aí quando eu voltei, a gente estava voltando, eu falei com o pastor Damião, né? Que triste, né? As famílias dos demais idosos ali estavam lá, mas aquela senhora lá, ninguém estava. Aí ele falou um negócio para mim que eu nunca esqueci, ele falou assim, Zé Carlos, tem gente que está aqui sozinho porque foi abandonado pela família, realmente. Mas tem gente que está sozinha aqui, sabe por que está sozinha aqui? Porque foram ruins a vida toda. Não é que as pessoas abandonaram ela, não. Elas afastaram as pessoas dela. E acabaram aqui sozinhas. Sabe o que é isso? Consequência. Consequência. Sabe, e nós chegamos em um determinado ponto da história dessas pessoas e a gente não entende porque elas estão sozinhas, como eu. Aí você vê aquela pessoa sozinha lá, o que você sente? Você sendo humano, você sendo um cristão, com o amor de Cristo no coração, o que você sente quando você chega naquele ambiente e vê uma senhorinha sozinha, cheio de família lá visitando os outros, e ela sozinha, o que você sente? Você fica triste, não fica? Você se sente compaixão por ela, você fica sensibilizado por aquela pessoa, mas sabe por que ela está sozinha? É consequência. Sabe por que algumas pessoas hoje são evitadas em relacionamentos? Irmãos, essa palavra serve para nós aqui na igreja, sabe? Porque nós fazemos muitas coisas juntos. Nós jogamos um vôlei junto ali, nós fazemos evangelismo junto, nós vamos para a cozinha, se tiver que fazer alguma coisa na cozinha junto, né? A gente vai para o monte junto, a gente faz um monte de coisa junto. Só que tem pessoas que não sabem se relacionar bem com as outras. Grosseiro, mal educado, gosta de de sobressair no meio dos outros, trata os outros mal, e as pessoas vão sentindo isso. Tem uma hora que as pessoas passam a evitar, não, vou evitar aquele irmão ali, aquela irmã ali. E aí, às vezes, a gente chega do nada, assim, a gente não sabe da história. O homem tem 38 anos doente. Imagina você chegar lá, 30 anos passou, e chega lá e vê aquele homem, você fala assim, coitado desse homem, poxa, 30 anos já, paralítico. Mas a gente não sabe que aquilo ali é uma consequência de um erro dele. Aquilo ali não foi uma coisa por acaso. Então, às vezes, a gente chega numa situação, aí a gente pensa assim, poxa, por que as pessoas tratam assim? Por que fulano está sozinho? Por que fulano está destacado? Por que ele não consegue se juntar? Por que as pessoas não se aproximam? Sabe por que não se aproximam? Porque essa pessoa, ao longo da sua vida, semeou discórdia, confusão, inimizade, briga, fofoca. E aí, chegou nesse momento, a gente chega no meio da história, a gente não entende por que as pessoas se afastam dele e dela. Vocês estão entendendo essa palavra, irmãos? O Espírito Santo nos chama à consciência para que nós possamos evitar as consequências dolorosas de erros nossos. Consequências dolorosas de erros nossos. Imagina chegar lá, 38 anos depois, você fica sensibilizado. Você fica triste, você tem compaixão daquele homem, né? As pessoas não estão preparadas para as consequências de um adultério. As pessoas não estão preparadas para as consequências de um escândalo de adultério. Não estão preparadas para essa separação horrível, para essa tragédia. As pessoas, nós não estamos preparados para isso. Não estamos preparados para viver longe da nossa casa. Imagina, irmão, você vai sair daqui, você vai voltar para casa, para o convívio com seus filhos, para o convívio da sua esposa, do seu marido, você vai deitar na sua cama. Amanhã, segunda-feira, você está empregado, você vai levantar e vai trabalhar. Mas nós não estamos preparados para, numa hora para outra, assim, perdi tudo. Perdeu por quê? Por causa do prazer
de estar com uma mulher, com um homem que não é sua esposa, não é seu marido. E aí você está afastado do convívio com seus filhos. Agora você tem que resolver um monte de coisa na justiça, porque vem um divórcio por aí. Deus não quer isso para nós, Ele acende um alerta. Isso não é a consequência que eu quero para o meu povo. O salário do pecado é terrível. Ninguém está preparado para isso, para a consequência de um crime, ser preso. Sabe, aquela mulher de João, capítulo 8, a mulher adúltera. Levaram aquela mulher para Jesus para ser julgada, iam apedrejar a mulher. Jesus chegou para ela no final de tudo e falou para ela o quê? Vai. Note que é a mesma coisa que Jesus falou para o paralítico. Olhe para você. Sabe, mas a sensação do pecado, a sensação de estar fazendo o errado, é aquela sensação do quase. Sabe, quase deu errado, mas não deu errado. Quase me descobriram, mas não me descobriram. Eu morava lá na comunidade, e às vezes, no baile, eu morava perto de onde acontecia o baile. Irmãos, pensa como era, na janela tremia. Aí, tinha vezes que na madrugada tinha operação da polícia. E pensa numa correria, irmão, ao redor da minha casa. De gente, de jovem, de menina, de rapazes, de bandido. Aquela correria, e um monte de gente que não era da comunidade, morava na rua, mas estava lá no baile. Aí aquelas conversas assim, e agora para onde a gente vai? Não sei nem onde eu estou, e agora? Pensa no desespero, irmãos. Um tiroteio acontecendo e o desespero daquela galera. Só que aí aconteceu a operação, eles foram para casa, deram um jeito, e chega na segunda-feira, e um conversando com o outro no WhatsApp. Rapaz, ontem foi sinistro, né? Quase. Aí semana que vem tem o baile de novo. Aonde eles vão? Eles vão lá. Por quê? Quase. A bala pegou pertinho. Ah, matou um outro lá de bala perdida. Mas não foi eu, quase. Então tem muita gente vivendo o prazer do quase. Sabe que está vivendo numa situação errada, quase. Mais um pouco dá errado, mais um pouco me descobre, mais um pouco me pegam, só que naquele dia pegaram a menina, jogaram ela no meio, humilharam ela. Só que aí veio o banho da graça. Jesus chegou para ela e falou assim, ó, ninguém te condenou, filha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Talvez seria suficiente aquela situação. Não, eu já vivi isso. Não vou fazer de novo para eu não acontecer isso comigo. Mas Jesus sabe que situações assim, para algumas pessoas, não é suficiente. Ele precisa chegar e falar, não faz mais. Ei, homem, olhe para você, 38 anos, você está andando agora. Não faz mais. Para que não te aconteça uma coisa pior. Em Marcos capítulo 8, é levado para Jesus um homem cego na cidade de Betsaida. E aí chegaram para Jesus e falaram assim, cura ele. Aí Jesus pegou ele pela mão e levou ele para fora da cidade. E aí aquele cego foi em duas situações, né? Jesus primeiro passou um negócio no olho dele, e aí o que você está enxergando? Eu vejo o homem como árvores que andam. Aí Jesus foi lá e curou ele, aí agora, estou vendo perfeitamente. Aí Jesus chegou para aquele homem e falou assim, não entre na cidade. É Jesus falando assim, não volte. Olha o que eu fiz na tua vida. Não volte para lá. Olha, eu te levantei. Não volte. Olha, eu te perdoei. Não volte. Existem pessoas vivendo consequências irreversíveis. E agora eu vou terminar. Nós não estamos prontos para lidar com as consequências dos nossos pecados. Quando nós olhamos primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a história de Ana. Ana, ela estava aflita, angustiada, porque ela era uma mulher estéril. Deus fez Ana uma mulher estéril. O problema físico de Ana, o problema de saúde de Ana,
não era uma coisa genética da família. Não era por causa de uma alimentação de Ana. Não era porque ela teve um problema. Não, o problema que Ana tinha de saúde foi Deus quem colocou nela. Deus cerrou a sua madre. Deus que falou assim, não vai gerar filho. Só que enquanto Ana não gerava filho, isso deixava ela muito mais angustiada, porque o esposo de Ana, Eucana, ele tinha uma outra mulher chamada Penina. E Penina tinha filhos, no plural. E a Bíblia diz que Penina todo ano ficava provocando, irritando a Ana. E a Bíblia fala que Penina era competidora de Ana. Se Penina é competidora, Ana estava numa competição. E qual era a ideia de Ana? Se Penina tem filho, eu também preciso ter filhos. Eu preciso ter filho porque eu preciso mostrar para Penina que eu também tenho. Eu não posso aceitar essa situação. Se Penina tem, eu também tenho que ter. Então ela pedia para Deus. Acredito que ela pedia para Deus: Senhor, eu quero ter um filho. Penina tem. Só que Deus, se você fosse amigo ou amiga de Ana e acompanhasse essa situação de Ana durante os anos e visse ela lá triste, não comia direito, não sorria direito, se você fosse amiga de Ana, amigo de Ana, o que você falaria para ela? Você consolaria Ana, sim ou não? Você daria para ela uma palavra de conforto, uma palavra de esperança? Você daria um abraço nela? Você se sensibilizaria com ela? Você olharia para Ana como uma vítima? Quem era a vítima nessa história? Quem era a vítima na casa de Ana? Será que era Ana? Porque quando Deus está olhando para ela, Deus não está olhando uma vítima. Deus não está olhando uma coitada. Quando Deus olha para Ana, Deus está vendo alguém assim: Ana, não tem como eu te dar esse filho porque você está em pecado. Existem pessoas que estão hoje muito tristes, angustiadas, aflitas, chorosas. E nós precisamos ter muito discernimento, sabedoria de Deus para tratar com diversos tipos de pessoas. Porque às vezes a gente fala, a depressão, essa doença silenciosa que leva as pessoas a se suicidarem. Nós temos que tomar cuidado assim, botar as pessoas numa caixinha, cuidado que ela, tadinha, é uma vítima. Mas Deus hoje, Ele quer chamar a atenção aqui. Que Ana não é uma vítima, Ana não é uma coitada, Ana não é uma tadinha. Não é assim que Deus está olhando para ela. Porque a vida de Ana está difícil, ela está sendo humilhada, envergonhada por aquela mulher, mas Deus não muda o quadro. Sabe por que Deus não muda? Porque Ana não precisa de alguém para falar assim: poxa, Ana, vai dar tudo certo, fica calma. O que na verdade Ana está precisando é de um amigo real, verdadeiro, para falar assim: Ana, se arrepende. Se arrepende, se você se arrepender, Deus vai mudar o quadro da tua vida. Mas como é que você vai falar para uma pessoa que está assim, triste, angustiada? É aí que está, irmãos. Às vezes a gente alimenta a depressão de alguém, que na verdade é uma depressão causada pelo pecado. E pessoas depressivas também precisam se arrepender. E talvez o grande X da questão da vida de algumas pessoas que estão em depressão seja exatamente essa pessoa precisa se consertar com Deus. E essa pode ser a porta de entrada para uma revolução, uma mudança completa na vida dessa pessoa. Deus vai tirar algumas anas dessa zona de depressão e tristeza no momento que elas entenderem que o plano, o propósito de Deus é muito maior do que essa dor que ela está sentindo. Enquanto ela quer um filho, Deus quer dar o maior profeta para ela. Deus tem um plano. Ana, você está tão triste querendo um filho. Se você soubesse o que eu estou guardando aqui para você, mas você não está pronta. Se você entrasse, se você alinhasse, se você se arrependesse. Sabe por quê? O pecado de Ana é esse.
Se Penina tem, eu também quero ter. Se Penina pode, eu também posso. Esse é o pecado de Ana. A comparação, a competição. É querer ter a vida que o outro tem. É querer se comparar com o outro. Ah, se fulano canta, eu também canto. Se fulano prega, eu também prego. Se fulano tem um carro, eu também tenho. Se ele tem uma casa, eu também tenho. Se ele ganha tanto, eu também ganho. Não, Deus tem algo específico, é algo só seu, é algo para você. Aleluia. Então a Ana precisa entender que no meio dessa tristeza, o que ela precisa é parar de pensar nela. A gente vê alguém depressivo, a gente fala, você tem que pensar mais em você. Alguém depressivo, você precisa pensar em você. A Ana está depressiva, a gente tem que falar assim, Ana, você tem que parar de pensar em você. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar, Ana. Aí quando ela chegou na presença de Deus e ela falou assim, Senhor, tudo bem, se eu tiver um filho, agora esse filho não é mais para mim, esse filho é para o Senhor, eu vou entregar ele para o Senhor. Foi ali que Deus mudou tudo, sabe, irmãos, foi ali que Deus mudou tudo. Aí imagina você, a Ana, naquele pensamento de competição, naquela mentalidade egoísta. Se Deus dá o profeta para Samuel, a Ana naquele jeito ali, ele seria o profeta Samuel? Ele não seria o profeta Samuel, porque ela não criaria ele para ser o profeta Samuel. Então por isso Deus está segurando o profeta. Deus está segurando algumas coisas, sabe por quê? Porque nós não estamos preparados, e isso é consequência. Às vezes, o céu fechado, a porta fechada, a situação que não muda, é uma consequência de nós não mudarmos a nossa mentalidade. Mas Deus nos chama aqui nessa noite, muda a mentalidade. Porque as consequências que eu tenho para o meu povo, são consequências boas, aleluia. Pensamentos de paz e não de mal, é isso que eu tenho para o meu povo, aleluia. Talvez você entrou aqui questionando, Senhor, por que não acontece? Senhor, por que não muda? Senhor, por que não vira? Muda hoje a mentalidade, porque o Senhor tem preparado um Samuel para você, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sabe quem era a maior vítima naquela casa? Não era Ana, era Eucana. Eucana era a maior vítima daquela casa. Ele queria dar o melhor para a esposa, queria dar a melhor da atenção, o melhor presente, e ela sempre tratava ele triste. Existem pessoas no nosso convívio que estão sofrendo por causa dos nossos problemas que a gente não resolve. Aí a consequência da minha vida, outros estão também sofrendo a consequência da minha falta de posicionamento em Deus. Talvez o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos estão sofrendo porque você não se alinha com Deus. Talvez você chega lá na sua empresa, revoltado, brabo, sabe, grosseiro e brabo, triste, infeliz, porque você não alinha com Deus. Vamos sair daqui diferente hoje, irmão. Vamos sair daqui marcados pela presença de Deus hoje. Se tem alguma consequência que eu quero viver a partir de hoje, são as consequências de bênção de Deus, por eu me posicionar. Existem coisas que são irreversíveis, mas pela graça, nós cremos que hoje o Senhor tem mudança para nós. Vamos ficar de pé, irmãos. Hoje há mudança para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Como precisamos de amigo para falar assim, pô amigo, não entra nessa não vai nesse caminho não. Isso vai ser ruim para você, cara. Cuidado aí com esses relacionamentos, com essas amizades, vai estragar a tua família, vai estragar teu casamento. Ei amigo, não faz isso não, tem um ministério na tua vida aí, cara, você vai jogar tudo isso fora. Fica firme. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar.
As consequências do pecado são dolorosas, são amargas e às vezes são eternas. Deus quer nos livrar dessas consequências nessa noite. Se tiver alguém aqui entre nós que não entregou sua vida a Jesus ainda e gostaria de fazer isso hoje, Jesus está a fim de pegar na tua mão, que aquele homem cego, ele precisava enxergar. Aí chegaram: Jesus, faz um milagre na vida dele. Jesus não fez. Antes, Jesus pegou ele pela mão, como quem dizia assim: deixa eu te tirar primeiro de onde você está, porque mais importante do que o milagre de restaurar a sua visão é te tirar de onde você está primeiro. Existem pessoas que antes de viver um milagre, uma porta aberta, uma cura, Jesus, ele vê com prioridade: você precisa primeiro sair de onde você está, você precisa mudar de situação, você precisa mudar de amizade, você precisa mudar a tua vida. Então dá a tua mão para mim, deixa eu te conduzir, deixa eu te levar para onde eu quero, aleluia. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém nessa noite que quer reconhecer Jesus como seu Salvador? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer se reconciliar com Ele? Tem alguém? Tem, meu amigo, vem cá. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor por isso. Que bênção, glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Mais alguém, irmãos, quer tomar essa decisão hoje? Aleluia, glória a Deus. Mais alguém quer tomar essa decisão hoje? Tão importante. Estou afastado, quero voltar para Jesus. Agora eu quero fazer um convite aqui. Pastor, não quero entregar minha vida a Jesus, já sou cristão, mas eu sinto que hoje eu estou vivendo consequências de erros meus. Eu quero pedir ajuda ao Espírito Santo. Se for algo reversível, eu quero pedir para Deus: muda, Senhor, esse quadro. Eu reconheço, eu errei, mas eu te peço, muda esse quadro. Tem alguém nessa noite que está numa situação e quer pedir ajuda para Deus? Senhor, eu sei que é consequência dos meus erros. Se o Senhor quiser, se o Senhor puder, muda. Mas se não der para mudar, me dá força, me dá sabedoria. Glória a Deus. Está aceitando Jesus hoje, Duda? Oh, que benção, aí ó. Glória, você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então, irmãos. Vamos orar. Qual o nome do meu amigo aqui?